Mateus capítulo 1, versículo 21, nos diz. Você encontrou aí? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: E ela, a virgem, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? De Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, hoje o nosso assunto é Deus Filho. Deus Filho é o assunto que nós queremos tratar aqui com os irmãos nessa noite. Se você voltar ao credo apostólico, nós já falamos aqui em sermões passados, e aqui eu só quero que você me permita em 2 minutos recapitular aquilo que nós falamos em sermões passados. O credo apostólico, ele, para muitos, para a tradição, em especial para a tradição, deixa eu só colocar aqui a câmera um pouco mais baixo, para a tradição evangélica, e essa tradição, a brasileira, a norte-americana, para essas tradições, há muitas coisas que parecem católicas, observe o que eu quero dizer aqui, parecem católicas, e ao parecerem católicas, muitos evangélicos, eles não aceitam ou não querem nem ouvir, porque cheira a catolicismo romano. E nisso nós erramos de um ponto aqui, porque há muitas coisas que os católicos afirmam, que os protestantes afirmam também, só que há concepções doutrinárias, e aqui que a gente tem que fazer esse destaque, que daquilo que o romanismo afirma não se coaduna com as escrituras, enquanto que os evangélicos falam se coaduna, tem base nas escrituras. Tá certo? Só para deixar aqui bem claro. Diante disso, há algumas coisas que parecem católicas, mas não são, e eu quero deixar isso bem claro, elas são cristãs. Nós vamos entender que o catolicismo como instituição, ele só surgiu por volta do 4º século. E eu ouso afirmar que não surgiu com Constantino, como alguns querem. Mas o catolicismo como instituição vai ali ter sua formação no ano 388 depois de Cristo. Antes disso, e se você voltar um pouco, 323, 325 com Constantino, né? Eu digo que o catolicismo romano, a ideia de uma religião cristã oficial, ela não surge com Constantino porque ele não oficializou como religião do Estado. A única coisa no decreto imperial de Constantino é que ele deixa bem claro ali, dizendo o seguinte: eu, o imperador, sou cristão. Nós sabemos que com isso, muitos que trabalhavam como funcionários públicos do império achavam por bem se tornarem cristãos, entre aspas, para poder estar mais perto daquilo que era a crença do imperador. Mas o que eu quero destacar para você é, até 325 ou 388, vamos pegar no caso 320 para ficar mais fácil, você não tinha nenhuma ligação da igreja com o Estado. Então você tinha uma igreja que tinha sido perseguida durante aí 4 séculos praticamente, certo? Momentos um pouco mais, outras vezes um pouco menos, mas perseguida, certo? Pelos romanos, pelo Estado romano. E, meus amados irmãos, durante essas perseguições, houve a necessidade da igreja explicar ou resumir a sua fé. Observe isso. Se você estudar um pouco sobre a história da igreja, eu recomendo que você o faça, você vai aprender isso. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. Alguns colocam a data da sua morte no ano 99 e 100 depois de Cristo. Então, depois de João,
Quem assumiu as igrejas? Quem foi que ficou à frente dessas igrejas? A resposta que a história nos dá, a história da igreja, é que quem assumiu essas responsabilidades pela igreja foram os discípulos dos apóstolos. Aqueles pastores, presbíteros, bispos, anciãos, como você queira chamar. Nós entendemos que o nome era dado de acordo com a região, né? Tem região que chamava de presbítero, outros chamavam de ancião, outros chamavam de pastor, assim por diante. Mas todos eram uma mesma função. E o que acontece, meus queridos irmãos? Esses homens que eram discípulos dos apóstolos foram que ficaram à frente da igreja de Cristo. E nós sabemos, desde Paulo, lendo João, que haviam já heresias, homens de mente cauterizadas, que já estavam levantando falsas doutrinas, que estavam pregando mentiras, que estavam pregando doutrinas que não estavam de acordo com aquilo que Jesus ensinou, ao ponto que muitos estavam desviando-se da fé. Então, diante disso, a igreja, esses discípulos dos apóstolos, esses pastores das igrejas, tiveram a necessidade de fazer um resumo da fé cristã. Nesse resumo, todo aquele que dizia ser cristão, ele só poderia ser cristão se ele cresce naquilo que era a confissão, olha, observe bem, a confissão de fé da igreja à época. Se você observar, entrar em qualquer site de qualquer denominação evangélica, você vai encontrar lá confissão de fé, ou você vai encontrar em que cremos, ou no que acreditamos. Esses documentos, esses relatórios, são as confissões de fé, ou o resumo daquilo que a igreja crê. A Siloé Igreja Cristã, por exemplo, se você entrar no nosso site, né, www.siloigrejacristã.com.br, você vai ver lá que vai ter uma aba falando quem somos, e no que nós cremos. Você vai encontrar lá esse resumo, um resumo assim daquilo que nós cremos. Então, o credo apostólico, ele é ali do segundo século, e foi um resumo da fé, um resumo da confissão de fé, que aqueles pastores da igreja primitiva entenderam que se você era cristão, você tinha que crer nesses pontos doutrinários. Então, deixa eu colocar isso bem claro para você. Nós não estamos falando aqui de algo católico, mas estamos falando de algo evangélico, ou seja, de algo ligado ao evangelho, à confissão de fé da igreja. Tá bom? Ok? Você vai encontrar muito material. Te peço, te recomendo, se você tiver com dúvida, que depois você coloque no YouTube mesmo. O YouTube tem sido uma benção. Você vai lá e coloque assim, credo apostólico, coloque lá Franklin Ferreira, pastor Franklin Ferreira, que é o pastor batista, ele pelo menos era oriundo de tradição batista, onde ele tem algumas palestras sobre esse tema, e você vai aprender muito, e você vai compreender isso muito bem. E olha que eu estou falando de um pastor de tradição batista. Você sabe que os batistas, no geral, são muito avessos a confissões de fé, por causa da sua tradição, né, histórica. Geralmente você vai encontrar o batista também falando isso, só a Bíblia e mais nada, né? Isso é muito característico da tradição batista, mas você vai encontrar essas palestras lá, e eu recomendo a você. Então, antes de eu poder ir para o assunto, eu queria ler com você aqui, mais uma vez, o credo, e te mostrar em qual parte do credo nós estamos e no que nós vamos falar essa noite. Lembrando que o credo, ele não substitui a Bíblia, pelo contrário, o credo, ele ecoa, a voz é a voz da Escritura. O credo, ele só faz dar uma amplitude, ele só faz gritar, ele só faz ecoar aquilo que a Escritura já afirma. Nós vamos ver isso ainda hoje. Então, a confissão do segundo século da igreja primitiva dizia isso: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Nós estamos aqui usando uma tradução para o português que traduz a palavra católica, né? Você um dia foi católico, você lembra lá na missa que dizia isso, né? Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. Mas a palavra católico significa universal. Por isso que a gente costuma até falar que católico romano é uma contradição de termos. Ou você é romanista ou você é católico. Eu sou católico, você também é, porque nós fazemos parte da igreja, católico do latim para o português seria universal. Nós fazemos parte da igreja universal de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da igreja, quando eu vou trocar a palavra universal por outra, a igreja espiritual. Essa igreja espiritual, ela não tem placa, ela não tem local, ela não tem um endereço. Ela é uma igreja que é composta por toda nação, por representantes de todas as nações, raças, línguas e povos, tá certo? Então, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nessa Santa Igreja Espiritual Universal, tá bom? Por isso que eu digo, a minha igreja, a sua igreja não salva, quem salva é Jesus e nos torna participantes dessa igreja, corpo de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então vamos lá. Em qual parte nós estamos aqui da nossa série? Nós estamos aqui na segunda grande sessão, porque o credo é dividido em 3 sessões, macro sessões. Nós estamos aqui na segunda grande sessão do credo, que é creio em Jesus Cristo. Nós já meditamos aqui sobre o que significa crer, desde quando nós falamos sobre a primeira parte, né? Crer em Deus, tá bom? Nós estamos aqui na segunda grande sessão, que é creio em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Meus irmãos, a nossa atenção agora deve se voltar para Jesus Cristo, que é o cerne, que é aquilo que resume, que resume a fé cristã. Meu objetivo aqui é a gente tratar de alguns conceitos. Eu quero voltar a esse ponto no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. O foco do credo, meus irmãos, é o nome e a importância de Jesus Cristo. De modo geral, acredita-se que o credo represente um desenvolvimento de uma confissão muito elementar e simples. O credo, ele no segundo século, ele é um desenvolvimento de uma confissão lá do primeiro. Qual era a confissão do primeiro? Você vai encontrar Paulo falando isso, que Jesus Cristo é o Senhor. Um dos motivos da perseguição romana aos cristãos era porque quando alguém dizia que César é o Senhor, carregava-se a ideia ali do imperador como um Deus, como um tipo de um Deus, tá certo? Quando o cristão dizia que não, que ele só tinha um Senhor, e esse Senhor era Cristo, o Senhor, Jesus é o Senhor, ele, portanto, estava afirmando que ele só tinha um Deus, e esse Deus não era o imperador romano, mas era Jesus, certo? O seu Salvador. Então o que é que acontece? No cerne da fé cristã se encontra a pessoa de Jesus Cristo. Não há cristianismo sem Jesus. Não há fé cristã sem Jesus. A essência da fé cristã é uma pessoa. Não é um conjunto de conceitos ou crenças abstratas. Você tem que deixar isso bem claro aqui. Nós não estamos crendo em um conjunto de ideias, certo? De coisas abstratas, ou seja, numa filosofia. Porque a nossa fé não se baseia em conceitos humanos, uma filosofia humana. A nossa fé, ela se baseia em uma pessoa que não está morta, mas está viva e reina para todo sempre, que é Jesus Cristo. Temos, portanto, de resistir à tentação de falar sobre o cristianismo como se ele fosse mais um ismo. O mundo está cheio de ismos. Já observou? Por exemplo, nós temos aí o budismo, o marxismo, o freudismo, nós temos as religiões com seus ismos, né? O islamismo, o catolicismo e tantos ismos, tá certo?
E nós não podemos ver o cristianismo como apenas mais um ismo. Nós temos que fugir dessa tentação. Por quê? Esses ismos, na verdade, são sistemas que são eminentemente abstratos. São sistemas que se desprenderam de seus fundadores e consolidaram-se em conjuntos de ideias ou doutrinas. Vamos dar um exemplo aqui, o caso do marxismo. O marxismo, por exemplo, vai vir, né, de Karl Marx, aquele judeu alemão, né, que fundamentou as suas teorias sobre o capital, sobre o socialismo. Se você observar, tudo o que Marx fez foi apresentar os conceitos. Agora, se você conversar com qualquer marxista, ele vai te mostrar isso. Agora, no século XXI, por exemplo, o marxismo ele subsiste independentemente dele. Se você olhar, se você ler lá o Capital ou outras obras de Marx, você vai ver, por exemplo, que o que os socialistas, comunistas, progressistas de hoje defendem, muitas vezes entra em contradição com aquilo que Marx pregava. Ou seja, está bem diferente. Por quê? Essa filosofia, esses conceitos de ideias se desprenderam do seu autor. O cristianismo é diferente, porque a relação entre Jesus e o cristianismo é uma relação completamente diferente. Volto a dizer, não dá para desprender cristianismo de Jesus. Por isso que o liberalismo teológico, ao querer abandonar os conceitos verdadeiros e bíblicos, os conceitos os verdadeiros de Cristo, as duas doutrinas, criando um novo tipo de cristianismo, ele se coloca totalmente contrário àquilo que se firma a fé cristã. E como eu digo, fé cristã não existe sem Cristo. Observe que todos os países onde abriu-se as portas para o liberalismo teológico, a igreja praticamente morreu nesses países. Veja, por exemplo, a Europa. Tá certo? Vamos lá. Para a gente começar aqui, vamos pegar o caso de Buda, Freud e Marx. Todos esses estão o quê? Eles têm uma coisa em comum. No momento, todos eles estão mortos. Ao passo que para os cristãos, nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que o nosso líder, que o fundador da fé cristã, digamos assim, não está morto. Ressuscitou dos mortos e está vivo. Louvado seja Deus. Os cristãos, meus queridos, sempre insistiram que existe algo diferente na natureza de Jesus, que o separa dos demais mestres e pensadores religiosos. Existe um vínculo essencial e estreito entre a pessoa e a mensagem de Jesus. São os atos de Jesus e seu impacto sobre aqueles com quem teve contato que tornam sua mensagem importante. Desde o princípio, os cristãos perceberam que Jesus não podia ser tratado como um ser humano comum. Em Jesus, a mensagem e o mensageiro são uma só e a mesma. Não há como mudar, não há como transformar, não há como evoluir a mensagem de Cristo, porque a mensagem e o mensageiro aqui são um. Por isso que em Apocalipse vai dizer que o nome pelo qual é chamado, Apocalipse 19, vai dizer o quê? Que o nome de Jesus lá na eternidade é a Palavra de Deus. Cristo, Jesus e a mensagem do Evangelho são um, não tem como separá-los, tá certo? A mensagem de Jesus tem peso e importância por causa de nosso reconhecimento de quem Ele é. O nome de Jesus Cristo requer explicação. Nós já tratamos aqui em sermões na nossa igreja ali anteriores sobre alguns conceitos, e aqui nós queremos voltar essa noite sobre alguns pontos que falamos a respeito do nome Jesus Cristo, tá certo? Vamos lá. A rigor, devíamos escrever Jesus o Cristo. Nós geralmente falamos, né, Jesus Cristo. Deveríamos escrever Jesus o Cristo, falar Jesus o Cristo. Por quê? Porque na verdade, Cristo não é nome. Cristo não é um nome próprio. Não é um sobrenome. Cristo é um título. Cristo não é sobrenome de Jesus. Mas Cristo aqui, na verdade, é um título. Não sei se você sabia disso. O próprio nome Jesus, se você observar, já dá uma pista da importância de Jesus. Lá em Mateus 1, 21, nós lemos o quê? Ela, Maria, não é a virgem que daria à luz um filho,
dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O nome Jesus aqui significa, queridos irmãos, Deus salva, ou Salvador. É uma variação do nome Josué, tá certo? O que acontece? No hebraico, né? No hebraico Yeshua, Yeshua, como alguém queira pronunciar, mas significa literalmente Deus salva. Que o nome de Jesus se explica plenamente é demonstrado pelos relatos do Novo Testamento, de sua morte e ressurreição, e pela nova relação entre Deus e os crentes. Relação essa que foi possível em consequência de sua morte e ressurreição. Há uma relação nova agora de Deus com o homem. E essa relação se dá por causa do seu Filho, que é justamente o seu nome, né, explícita. Deixa claro essa nova relação de Deus salva. Deus veio, Deus encarnou, Deus se fez homem para vir salvar os homens. Quando nós chamamos Jesus de o Cristo, os autores do Novo Testamento, eles indicam que Jesus, porque o título Cristo tem esse ponto aqui, indica que Jesus ele é o tão esperado Messias. Ou seja, Jesus é do Messias a quem o Israel esperava. A palavra Cristo é um termo grego, certo? Que traduz a palavra hebraica Mexia, ou Machia, Messias. Nós encontramos essa palavra, por exemplo, lá em João. Nós lemos aqui já hoje, mas vamos ler de novo, se você puder, se você pudesse ficar com a sua Bíblia aí em mãos. Lá em João, capítulo 1, versículo 41. Quando Jesus ali, né, ele encontra com Simão Pedro, André, e o verso 41 diz o seguinte: e este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos, aqui é André, né, que encontrou Simão. Aí André disse, olha, achamos o Machia, o Cristo, o Messias, que traduzido para o grego é o Cristo. O Messias, meus queridos irmãos, era ansiado pelo povo de Deus, por Israel, por ser aquele, né, o tão esperado libertador do povo de Deus, prometido nas páginas do Antigo Testamento. Embora, observe bem isso, houvesse muitos entendimentos de como seria a vinda do Messias, não havia um conceito único, né? Havia uma série de interpretações a respeito de como seria a vinda do Messias. Muitos relacionavam a sua vinda, a vinda do Messias, né, desde que viria a ser o libertador de Israel, com as profecias do Antigo Testamento, em especial com uma profecia em particular, que é a profecia lá de Malaquias 3:1. Vou ler aqui, também a gente já leu nesse culto. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Aí a gente entende essa aplicação em relação a João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse aqui, a quem Malaquias se refere, no versículo 1, capítulo 3, é entendido como o Messias, né? Aquele que viria. Essa profecia, por exemplo, de Malaquias 3:1, foi considerada cumprida com o aparecimento de João Batista. Eu quero te provar isso na Escritura. Se você puder agora, vamos lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Olha aqui, Antigo Testamento. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele.
e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus ombros, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, por isso, quando o apóstolo Pedro ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele identifica Jesus como o Messias tão esperado. Se você puder, lá em Mateus, está essa passagem, Mateus capítulo 16, Mateus 16, 16. Onde diz: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Messias, portanto, significa literalmente o ungido. Em outras palavras, alguém que foi ungido com óleo. No período veterotestamentário, a pessoa ungida era reconhecida como separada por Deus por ter importância especial. Vamos abrir primeiro livro de Samuel, se você puder. 1 Samuel, o capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, que diz: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Observe uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. A expressão de 1 Samuel 24, 6 refere-se ao rei, aqui no caso o rei Saul, tá certo? Como o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, ungido com óleo, para uma função, e aquela função seria a função de rei, tá certo? O sentido básico da palavra Messias pode ser definido como, observe bem, um sentido básico, um sentido um pouco amplo, porém sendo básico dessa palavra no hebraico: o rei de Israel nomeado por Deus. Observe que isso se aplica perfeitamente à pessoa de Cristo Jesus, que era o rei de Israel, que foi nomeado por Deus. Você lembra aqui agora do batismo de Cristo, quando vem a voz do alto, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, certo? Nomeado por Deus. Com o passar do tempo, o nome aos poucos começou a designar um libertador na cultura hebraica. Um libertador que seria descendente de Davi, que iria restaurar os tempos áureos que a nação desfrutava no governo do rei Davi, bem como no governo também de Salomão. É por isso que os autores do Novo Testamento salientaram que Jesus era descendente de Davi. Você vai perceber que em Mateus, na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17, faz questão aqui, Mateus faz questão de deixar claro que Jesus ele era descendente do rei Davi. Eu não vou ler todos esses versos para a gente não prolongar muito, mas o verso 1 de Mateus 1 diz o seguinte: livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vem a genealogia, tá certo? De Jesus. Mateus enfatiza que ele é filho, portanto ele é descendente, né, de Davi aqui. Aí chega aqui no versículo 6, quando diz: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias, e assim por diante. Aí ele finaliza aqui o verso 17, o verso 16, né? Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Se os irmãos também puderem abrir lá em Romanos, agora Paulo vai nos falar algo interessante, Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, 3 diz o seguinte: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, o que acontece aqui, meus irmãos?
há uma declaração enfática por parte dos autores do Novo Testamento de que Jesus era descendente de Davi, portanto ele se enquadrava, ele era claramente o Messias prometido por parte de Deus a Israel. Em que os cristãos acreditam acerca de Jesus Cristo? É uma pergunta a ser feita. No que os cristãos acreditam a respeito de Cristo Jesus? É o que eu falei. Nem tudo o que muitos acreditam a respeito de Cristo pode ser chamado de cristão, porque foge da doutrina bíblica, foge daquilo que a palavra ensina. Sem dúvida, é verdade que Jesus foi um judeu do primeiro século, que viveu na Palestina, quando Tibério César era imperador, e ele foi executado por crucificação ordenada por Pôncio Pilatos. O historiador romano Tácito menciona que os cristãos adotaram esse nome por causa de, palavras de Tácito, Cristo que foi executado pelas mãos do procurador Pôncio Pilatos no reinado de Tibério César. As evidências históricas da existência de Jesus são suficientes para satisfazer a todos, menos os determinados a não crer que ele existiu, por mais evidências que haja. Meus irmãos, chegando aqui, é preciso fazer uma pausa para refletir. E aqui nós queremos encerrar por hoje, nessa parte. A fé cristã certamente pressupõe que Jesus existiu, ou seja, ele não foi um fruto da imaginação, mas ele existiu como uma figura histórica de carne e osso e que foi crucificado. Contudo, o cristianismo é mais que evidente, não se baseia no simples fato de que Jesus existiu e foi crucificado. A fé cristã não se resume em afirmar que um homem chamado Jesus existiu de fato. E aqui eu quero encerrar. A fé cristã, ela poderia se resumir em um fato, que o homem Jesus veio a este mundo porque ele era Deus encarnado e que ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui eu quero destacar, por exemplo, uma coisa que é fundamental para aqueles que dizem crer em Jesus: a doutrina da ressurreição. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Meus irmãos, há muitos que dizem crer em Jesus, mas dizem que Jesus é um anjo criado, dizem que Jesus morreu e está morto. Outros até afirmam que Jesus ele não ressuscitou em carne. E João vai dizer isso, né? Que aquele que nega que Jesus ressuscitou, certo? Ele é do anticristo, certo? Ele está pregando um falso ensino. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não creem naquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Isso é um perigo. Há muitas religiões. Eu poderia citar, por exemplo, os testemunhos de Jeová. E aqui é o que eu quero destacar e encerrar por hoje. Nós precisamos a cada dia conhecer o Cristo revelado nas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, eu te faço o convite a não ficar crendo em um Cristo apenas de boca, mas eu te faço o convite para crer no Cristo que se revela nas Escrituras. O melhor lugar para você conhecer a Jesus não é ouvindo apenas as pessoas, mas é indo às Escrituras. É conhecer as Escrituras, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a este Senhor que foi revelado nas Escrituras. O próprio Jesus falou que nós devemos buscar conhecer as Escrituras. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, a ideia aqui é conhecer as Escrituras. Porque a verdade para aquele que crê em Deus são as Escrituras. Por isso que Jesus falou que nós devemos conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras para então conhecer o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é tão extraordinário ao ponto de Deus ter enviado o seu Filho para se tornar como de nós, homem, mas sem pecado, para pagar o preço pelo nosso pecado.
Eu, no próximo domingo, quero conversar com você a respeito dessa humanidade de Cristo, porque muitas vezes a gente fica meio confuso como entender esse Cristo, um homem sem pecado. Porque tudo que nos envolve nesse mundo, nós olhamos, nós pensamos, está envolvido com o pecado. Mas em Cristo não, porque Cristo ele viveu, foi tentado, mas contudo sem pecar. Então, se nós pudemos resumir essa palavra aqui hoje, e verdadeiramente eu não quis aqui trazer um sermão, mas uma reflexão precisamos conhecer mais o Cristo que se revela nas Escrituras, para que verdadeiramente eu e você possamos dizer: creio em Jesus o Cristo, creio em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, que esse Jesus seja precioso para nossas vidas. Vamos cantar mais.